Contar para vocês como anda a busca do Vasco por um investidor. Tenho contado que Evangelos Marinax quer fechar com o Cruz Maltino. Ouvi até uma pessoa próxima ao Juliano Bertolucci, um empresário que faz a intermediação do negócio, e essa pessoa disse que o negócio está quente, que existe a chance real de acordo. Mas o Marinax não está sozinho na parada. Dá para dizer que o italiano Adriano Radrizzani, é outro muito vivo nessa disputa. Para falar a verdade, o Vasco tem 4 grupos interessados. Um grupo de investidores americanos, que inclusive tem um time na Europa, um grupo de investidores árabes, o Marinax, que é um magnata grego, além desse Adriano Radrizzani. O Radrizzani já foi dono do Leeds, na Inglaterra, e hoje comanda a Sampdoria, que não vai bem. 13ª colocação na segunda divisão do futebol italiano. Durante o dia de ontem, o GE chegou a publicar que o Radrizzani era o favorito do Pedrinho para fechar o negócio. Repercussão extremamente negativa. O torcedor vascaíno ficou revoltado. Como é que ele pode preferir fechar com esse italiano do que com o Evangelos Marinax, que é dono de uma fortuna e investe pesado em seus clubes? O Vasco precisou soltar uma nota desmentindo essa informação, afirmando que o Pedrinho não tem preferência por ninguém. Ele vai fechar com aquele que oferecer as melhores condições para o Cruz Maltino. Só para completar sobre o Vasco, a busca por um técnico prossegue. Pedro Caixinha e Paulo Pesolano são hoje os mais plausíveis dentro da realidade financeira do clube. Vamos falar sobre o Pedrinho, trazer toda a verdade e um esclarecimento muito importante, porque ontem os amigos do GE trouxeram uma informação importante sobre o Vasco ter um favorito, um predileto da compra da SAF, e tudo indicava que seria o italiano Andreas, o italiano dono do Sampdoria. Porém, o Vasco trouxe num pronunciamento oficial, através do Pedrinho, um esclarecimento do seguinte: o Vasco da Gama vem esclarecer que o processo em busca por investidores para a Vasco SAF segue em andamento, com todas as tratativas e ainda em estratégias iniciais de diligência. Até o momento, nenhum dos interessados apresentou proposta formal para a aquisição da SAF. Reiteramos que toda e qualquer negociação será conduzida com seriedade e responsabilidade, com avaliação criteriosas por parte da diretoria envolvidas, todos os conselhos, visando garantir que o interesse do Vasco seja sempre priorizado e que erros cometidos no passado não se repitam. Então, de fato, ontem Pedrinho abriu o jogo, esclareceu sobre os critérios, os fundamentos, cautelas que o Vasco vem tendo em relação à compra. A gente sabe que existe 4 interessados, né? O italiano, a empresa norte-americana, a empresa árabe e também o bilionário Evangelos Marinax. E com isso, a torcida basicamente já deixou ali a sua preferência para o grego, para o Evangelos Marinax. E quando aconteceu uma situação inusitada, a torcida fez ali a sua cobrança, escrevendo nos muros de São Januário, ali da mega loja, nos entornos do estádio, o seguinte: bem-vindo Marinax, vende para o grego. Então, pelo torcedor em modo geral, o martelo já está batido. A gente viu ali, né, em São Januário, a galera com a bandeira da Grécia, se vestindo de grego. Enfim, há uma expectativa muito grande sobre essa questão. E claro que o Vasco vem analisando com muita responsabilidade, muita cautela, algo que a gente vem batendo, galera, todos os dias nessa questão, todos os dias. Né? O Vasco vai decidir a questão da comissão técnica, decidindo a comissão técnica, vai já planejar a questão de contratações, e eu acredito que até janeiro essa questão da venda da SAF também já esteja definida. Né? O Vasco tem o desfalque importante do Lucas Piton e do Paulo Henrique, que ajudou muito defensivamente. Em certos momentos da partida contra o Galo, o Paulo Henrique consegue realizar desarmes ali na área importante, que se fosse o Puma, eu acredito que permitiria a ação do Daverson naquela jogada, né? Uma jogada que foi muito importante, o desarme. O Paulo Henrique se comporta muito bem defensivamente. Em contrapartida, por exemplo, o Puma Rodrigues entrando no lugar do Paulo Henrique nessa partida,
ele contribui bem ofensivamente, com chutes de fora da área. Seria interessante, né? Mais uma oportunidade do Puma de titular. E no lugar do Lucas Piton, é ideal que seja utilizado o Leandrinho da base. Obviamente, o técnico Felipe Loureiro deve vir com a escalação, o sistema tático, né, no 4-4-2 ou no 4-3-2-1, que funcionou muito bem na última partida, deu uma dinâmica para o meio de campo do Vasco, com 3 volantes, com o Jair, teve a volta, né, do Paulinho também, o Felipe Coutinho, que fez a sua melhor partida, e estamos na expectativa para esses jogadores considerados experientes no Vasco, consiga viajar, né, venha viajar, independente do clima, se está calor, chovendo. Acho que é importante esses jogadores participar desse último jogo contra a equipe do Cuiabá. Falando do adversário do Vasco, que tem 3 desfalques importantes. Ontem, inclusive, acompanhamos o jogo contra o Fluminense, tá, galera? Podemos perceber, acho que você percebeu também, o quanto o Cuiabá, ele procura, principalmente no primeiro tempo, ele facilitou para o Fluminense com espaços na frente da área, possibilitando chute, possibilitando triangulação, quebra de linhas. Embora no segundo tempo achei o Cuiabá forçando mais a marcação, mas é um Cuiabá, obviamente, que já está rebaixado, né? Não tem ali muita solução. E o Cuiabá fez de tudo para dificultar a situação do Fluminense. Teve pênalti, o segundo pênalti perdido consecutivo pelo John Arias. No segundo tempo, o Fluminense consegue numa jogada com o John Arias e um chute forte do Keno. O Walter, ele dá o rebote e o Kevin Serna faz o gol e dá a vitória aí, que vem sendo importante para o Fluminense nessa rodada. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre a tabela. O fato é que o Vasco tem total condição de vencer o Cuiabá fora de casa, até porque o goleiro Walter, na jogada no lance do pênalti, um lance que, na minha opinião, era até para cartão vermelho, mas ele recebe o 3º cartão amarelo e acaba estando suspenso para a próxima partida. É a segunda vez que o Walter não enfrenta o Vasco. O zagueiro Alain Imperehu e o lateral Ramon, que estavam pendurados, também tomaram cartões amarelos. É o 3º cartão amarelo na partida de ontem e estão de fora, né, dessa partida 4 da tarde na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso. Um detalhe é que eu conversei com o Alain Imperehu, ele estava pistola com o juiz, porque no momento da partida ele chega para o juiz e fala: olha, no domingo vai ser minha última partida com a camisa do clube. Tive uma resenha ali no final do jogo, ali na saída do Maracanã ontem. Não foi nem zona mista, nem gravei não. Mas o Alain Imperehu confirmou aqui pra gente do BTB Esporte que está de saída do Cuiabá. É um zagueiro que ficou muito revoltado com o juiz por conta disso, que ele queria encerrar, né, participar do seu último jogo contra o Vasco com a camisa do Cuiabá, e está impossibilitado por conta do amarelo. Ele até chega para o juiz, para o Rafael Klein, pede para ele evitar dar cartão amarelo, e o Rafael Klein foi lá, deu o cartão amarelo e falou: poxa, não teve como, tal, e foi até numa situação que deixou o Alain Imperehu muito chateado. Bom, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, com o nosso giro de notícias. Peço que você compartilhe, deixe o like, inscreva-se se não é inscrito, ajuda a gente a chegar. À tarde eu volto com mais novidades sobre o treino do técnico Felipe Loureiro e todas as informações envolvendo contratação de técnico, venda da SAF, mercado da bola e muito mais. Tamo junto. Isso aí, torcedor vascaíno. O Pedrinho, né, negando aí que tem a preferência de acerto com o investidor italiano, né? Disse que não tem nada acertado ainda, não tem nada já muito encaminhado, nem com um, nem com o outro, né? Nem com o grego, nem com o italiano. Ainda tem mais 2 investidores presentes também nas negociações, querendo a SAF do Vasco, e não tem nada decidido. O Vasco enfrenta o Cuiabá neste domingo pelo término do Campeonato Brasileiro, né? E uma vitória aí para terminar com chave de ouro, ou chave de ouro não, né? Para terminar como uma campanha aí excelente do Vasco no finalzinho, né? Com 2 vitórias, e é o que esperamos.
E com o término do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai começar a trabalhar na busca pelo seu treinador, né? Creio que deve estar esperando o término do Campeonato Brasileiro para saber as danças das cadeiras dos técnicos, né? Muitos técnicos aí sendo demitidos agora nas últimas rodadas. Tem técnico disponível no mercado, muitos clubes também fazendo movimentações, e vamos ver que o Pedrinho está ciente de fazer o melhor para o Vasco para 2025. Se inscreve no canal, deixa o like e ative as notificações para estar sempre recebendo os nossos conteúdos.